Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu tô tentando gravar aqui num lugar diferente. Que eu reparei que o outro cenário lá é muito barulhento, né? Mas vamos lá. Agora eu vou falar da parte que faltava de direito tributário. Então deixa eu me organizar aqui. Vamos falar, a gente parou ali no princípio de legalidade. Porque eu estava falando em princípios gerais e ia começar a falar em legalidade. Então, legalidade mais estritamente sobre a legalidade tributária, que está expressa lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e Município exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Isso traz aí para o direito tributário a noção de tipicidade tributária, que a gente vai ver um pouco mais para frente o que é. É a única exceção, entre aspas, a esse princípio da legalidade, que visa a não surpresa do contribuinte, é a possibilidade de o Poder Executivo alterar alíquotas de impostos de natureza extrafiscal. Mas a doutrina Regina Helena da Costa trocou a palavra exceção por mitigação. Então esse princípio é mitigado pela possibilidade do chefe do executivo editar as leis para alteração de imposto de importação, imposto de exportação, imposto de produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras, que tem essa natureza extrafiscalidade de incentivar ou inibir comportamentos, e vai aí regular as áreas de comércio exterior por meio dos impostos de importação e exportação, as áreas da indústria nacional por meio dos impostos de produtos industrializados e as áreas de mercado financeiro por meio da alteração da alíquota de imposto sobre operações financeiras. Então, quando a gente fala de legalidade, da legalidade derivam os outros princípios que atendem à dignidade da pessoa humana. Então, vamos falar agora de anterioridade. Anterioridade está ligada à ideia de segurança jurídica, que conforme eu falei no outro vídeo, que infelizmente acabou de um jeito esquisito, porque minha bateria acabou, mas falamos de segurança jurídica, sobre a questão de certeza, previsibilidade, confiança nas leis, na ordem jurídica do país, né? E aqui no princípio da anterioridade, ela está expressa lá no artigo 150 da Constituição Federal, inciso 3, nas letras, nas alíneas desse inciso, dizendo que é ilegal, que é vedado a cobrança de tributos sobre fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, ou vedado a cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, ressalvadas as exceções que estão lá no parágrafo 1º. E também quanto à anterioridade nonagesimal, expressa aí na linha C. É revedado à União, Estado, Distrito Federal e Municípios cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, aqui desse inciso extraímos a anterioridade genérica comum e a anterioridade nonagesimal. Então, a anterioridade comum é aquela regra pela qual é vedado às pessoas políticas exigir tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Exercício financeiro traz a ideia de ano, né? Vamos pensar em ano, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, temos um exercício financeiro para quem presta concurso, para quem estuda contabilidade para concursos, está bem íntimo da ideia de exercício financeiro. Entretanto, as duas regras, tanto a anterioridade comum como a anterioridade nonagesimal, comportam exceções. Então, vamos falar primeiro da anterioridade comum, que é o que a gente está explicando agora. Existem exceções à anterioridade comum para os impostos de importação, exportação, operações financeiras, impostos de guerra, empréstimos compulsórios, impostos sobre produtos industrializados, contribuições sociais e CIDs, notadamente porque a maior parte desses impostos aqui, desses tributos, melhor dizendo, são tributos de natureza extrafiscal que, portanto, não poderiam aguardar a virada do exercício financeiro, porque existe essa natureza justamente para corrigir uma situação momentânea.
regulagem do comércio exterior, a regulagem do mercado financeiro que demanda essa interferência imediata, né? Ainda que se cumpra a anterioridade nonagesimal. O que é a anterioridade nonagesimal? Enquanto a anterioridade comum impede a vigência de tributos no mesmo exercício financeiro, então se eu crio um tributo hoje, 1º de janeiro, ele só vai ter efeito, só vai poder ser cobrado em 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, do ano seguinte, e assim vale para qualquer momento em que seja editada a lei que institui o tributo. Entretanto, a anterioridade nonagesimal pressupõe que o tributo aguarde o período de 90 dias para começar a fazer seus efeitos e começar a ser exigido e cobrado pela pessoa política. Então, como houve aqui no princípio da anterioridade comum a exceção dos impostos de natureza extrafiscal, aqui nos tributos que precisam cumprir a anterioridade nonagesimal também há exceções. Então vamos falar agora das exceções à regra de anterioridade nonagesimal, que consiste na exigência de cumprimento do prazo de 90 dias para validade, para plena eficácia dos tributos, né? Então, não se aplica a anterioridade nonagesimal aos impostos de importação, de exportação, de operações financeiras, impostos de guerra, empréstimos compulsórios, imposto de renda e base do IPTU e base do IPVA. Então, pessoal, caso eu faça uma alteração no imposto de renda dia 31 de dezembro, observe que ele precisa cumprir a anterioridade comum. Portanto, ele não pode ter sua eficácia no mesmo exercício financeiro. Mas o imposto de renda não precisa seguir a anterioridade nonagesimal. Então, se eu fizer uma alteração no imposto de renda dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, ele já tem plena eficácia, porque mudou o exercício financeiro, cumpri a anterioridade comum, não preciso cumprir a nonagesimal, perfeito, fechou, já está ótimo, tá? E os impostos de natureza extrafiscal também não precisam cumprir as regras, porque notadamente demandam essa interferência imediata nas áreas para as quais se destinam, né? Então, fechamos aqui o princípio da anterioridade, vamos falar agora de irretroatividade, que está prevista de forma geral no artigo 5º da Constituição, no inciso 36, que diz o seguinte: a lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Isso confere uma proteção da ordem jurídica às situações que já estão consolidadas, e isso se manifesta aí no âmbito tributário por meio da alínea A do inciso 3 do artigo 150 da Constituição Federal, que eu vou ler para vocês, que está um pouco aqui em cima no meu resumo, que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, ao Estado, Distrito Federal e Município cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Então, aqui, irretroatividade protegida pelo direito tributário, mas, em alguns casos, admite-se a retroatividade de lei mais benéfica. Entretanto, isso faz parte lá do livro da doutrina, eu não especifiquei os casos em que admite-se a retroatividade, basta saber que admite-se sim uma certa retroatividade, caso a lei seja mais benéfica ao contribuinte, tá? Então, beleza. Até tá aqui o artigo, mas eu não vou ficar lendo, porque é muita coisa, tá? E aí o vídeo, 9 minutos, já vai ficar com 15. Fora o que eu tenho para falar ainda. Vamos falar agora de princípio de estrita legalidade. Nós já falamos um pouquinho sobre legalidade, mas aqui vou falar da estrita legalidade. Ou seja, o princípio da estrita legalidade decorre da legalidade, por óbvio. E esse princípio prega que não pode haver um tributo sem uma prévia lei que o estabeleça. Alguns tributos podem ser alterados por ato do executivo, como eu falei, que são tributos que precisam ser mudados justamente para alterar uma situação momentânea, que são os impostos de importação, exportação, IOF, IPI, CIDs, combustíveis, que consistem em contribuição e intervenção no domínio econômico. O próprio nome já diz que precisa ser modificada
naquele momento, porque se eu preciso intervir no domínio econômico, eu não posso aguardar o exercício financeiro inteiro, eu não posso aguardar a regra da anterioridade, eu não posso simplesmente ter que passar por todo um processo legislativo complicadíssimo se eu preciso intervir no domínio econômico de imediato. Portanto, aí nós temos uma regra super importante para poder interferir nas situações que demandam os tributos extrafiscais. Agora, falando de princípio de tipicidade, consiste em cada tributo precisar cumprir 5 requisitos, 5 critérios para assim ser considerado. O princípio da tipicidade se manifesta por meio desses 5 critérios. O primeiro critério é o critério material. Eu preciso verificar materialmente o que está sendo tributado. Qual é o fato gerador que está sendo tributado? Então, por exemplo, o imposto de renda é válido porque ele é incidente sobre auferir a renda. É sempre um verbo mais um objeto. Então, auferir renda. IPVA, por exemplo, ser proprietário de veículo automotor, até falei isso no outro vídeo. IPTU, ser proprietário de bem imóvel. ITBI, realizar a transferência do imóvel. Também o princípio da tipicidade precisa atender aí, o tributo precisa atender ao critério espacial. Então, o tributo ele incide num determinado espaço e esse espaço é onde o fato gerador ocorre. Então, ser proprietário de veículo automotor em São Paulo, auferir renda no Brasil, ser proprietário de imóvel urbano em Jundiaí. Também atende-se ao critério temporal. Quando que o fato gerador ocorre? Imposto de renda, por exemplo, incide no final do exercício financeiro e aí a incidência é no final do exercício financeiro e a declaração ocorre no primeiro semestre do exercício financeiro seguinte, relativamente ao que aconteceu no exercício financeiro anterior até o dia 31 de dezembro. Também atende-se aí ao critério pessoal e ao critério quantitativo. Bem tranquilinho isso aqui. A lei que institui tributo não precisa trazer data, prazo e forma de pagamento, pois isso não é uma característica da tipicidade tributária. A característica da tipicidade tributária é conter matéria, espaço, tempo, pessoa e quantidade do tributo. Então, matéria, auferir renda, espaço, no Brasil, tempo, no final do exercício financeiro, agentes, uma relação jurídica tributária entre a pessoa política da União e a pessoa física ou pessoa jurídica, e quantitativo, base de cálculo e alíquota que estão evidenciados em lei. Também atende-se aí no direito tributário aos princípios da isonomia, que prega em suma, a igualdade entre os contribuintes, e não igualdade no sentido ao pé da letra, mas a gente tem a isonomia e a ideia de adequar os desiguais para que eles sejam tratados de forma semelhante aos seus assemelhados, né? Então, isso se manifesta aqui no direito tributário, por exemplo, pelo fato de ser possível tributar uma renda oriunda de uma atividade lícita. Ora, se eu estou tributando uma atividade lícita, se eu estou tributando a renda de um trabalhador, por que eu não posso tributar a renda auferida por um traficante, né? Eu estou beneficiando o traficante em detrimento do trabalhador. Portanto, eu faço uso do princípio da isonomia para adequá-los ao direito tributário e tratá-los de forma semelhante. Agora que eu estou vendo que eu estou branco pra caramba aqui, deixa eu abaixar um pouquinho. Aí. Bom, o princípio do não confisco também prega que o tributo não pode ser utilizado com efeito confiscatório, o fisco não pode confiscar patrimônio, porque a Constituição Federal garante o direito de propriedade. O tributo ele pode sim incidir sobre o seu patrimônio, mas pelas vias executivas, né? Tento executar você porque você está me devendo imposto, mas você não tem dinheiro na conta, não tem nada, eu vou lá, vou penhorar seu imóvel e transformá-lo em dinheiro. Perceba que eu não estou confiscando a sua propriedade e por conta do não pagamento do tributo, mas simplesmente porque eu preciso de dinheiro para quitar a sua dívida tributária.
eu confisco o celular que está sendo vendido sem nota, não pelo fato dele dever tributo, mas pelo fato dele estar sendo comercializado de forma irregular. Então, beleza, fica tranquilo. Ninguém vai vir na sua casa tirar o seu carro porque você não pagou o IPVA. O que pode acontecer é você ser executado, transformar o carro em dinheiro, em bufunfa, para daí sim honrar com o pagamento das dívidas tributárias. Outro princípio da capacidade contributiva é o princípio pelo qual a pessoa política, o Estado deve observar a capacidade econômica do contribuinte. E está lá manifesto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, né? Identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Quebrou tudo o meu texto aqui no notebook, nem eu entendi o que eu li aqui, mas enfim, o que nós extraímos desse princípio? Que por exemplo, no imposto de renda, nós temos uma graduação mediante a qual eu faço uso do princípio da capacidade contributiva, porque eu não vou tributar o rico da mesma forma que o pobre. Eu não vou tributar o carro de R$ 1.000.000 com o mesmo valor que eu tributo o carro de 1.000, né? Enfim, vamos lá. Princípio da uniformidade geográfica. É um princípio segundo a qual a tributação da União, incidência dos tributos da União, deve ser uniforme em todo o território nacional. Então, a única exceção para isso aqui é a Zona Franca de Manaus, que consiste em uma região do Brasil na qual se desenvolvem atividades industriais, na qual existe um incentivo fiscal para que aquela área fomente a industrialização do Brasil, né? Então, nós temos a necessidade de uniformidade geográfica dos tributos, observada aí a exceção da Zona Franca de Manaus, que é uma região ali em que demanda esse fomento à industrialização, portanto, existe ali um incentivo fiscal, razão pela qual este princípio está manifestado na Constituição Federal por meio do artigo 151, que diz que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Fechamos princípios. Agora vamos falar de conceito de tributo. Tributo, pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, consiste em toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Dessa definição extraímos alguns excertos aqui que serão lidos e explicados. Então, o primeiro tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Isso significa dizer que o tributo é obrigatório, você não pode escolher pagar ou não pagar. Não é facultado ao contribuinte escolher pagar ou não pagar o tributo. Se o fato gerador ocorreu, isso gera a necessidade de pagamento do tributo. Outro excerto aqui da frase é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Isso significa dizer que tributo se paga em dinheiro, justamente aquela ideia que eu falei que não se paga o tributo por meio do seu carro. Se você deixar de pagar, pode ser sim que penhorem seu carro para transformar em dinheiro, porque o tributo é pago em moeda ou valor nela exprimido. Também extraímos lá que não constitua sanção de ato ilícito. Isto porque o tributo jamais se confunde com multa. Você pode sim ter o não pagamento de tributo e isso pode sim gerar uma multa, mas tributo se distingue da multa. Tá? Instituída em lei significa dizer que o tributo precisa atender ao princípio da legalidade e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, significa que a pessoa política, a administração pública, o Estado precisa cobrar o tributo. Ele não é facultado a ele, não vou cobrar, vou ficar quieto aqui. Não, ele precisa. Pode ser sim que, no caso do Brasil, exista a hipótese de muitas autuações fiscais, muitos tributos para serem cobrados, muitos inadimplementos, então isso acarreta aí uma não cobrança, mas não porque a administração pública se eximiu de cobrar, mas simplesmente porque é uma demanda muito grande. Então a administração não pode deixar de cobrar tributo, identificada aí o não pagamento ou a irregularidade fiscal. Quanto às espécies tributárias, já vimos o que são tributos. Agora, o que são tributos em espécie? As espécies de tributos estão lá no artigo 5º do CTN e são eles impostos, taxas e contribuições. E para a gente identificar o que é um tributo ou não, a gente verifica se existe vinculação à atividade estatal, se existe uma destinação específica do produto arrecadado e se este produto arrecadado é restituído ao contribuinte. Então, vamos lá. Quanto aos impostos, a primeira espécie de tributo, o fato gerador não precisa estar vinculado a uma atividade estatal. Por isso, se eu pagar o imposto, eu não posso exigir nada da administração em contrapartida. Ele é destinado a despesas gerais do Estado. Então, não é porque eu pago um imposto de renda que eu vou lá e falar, viu, cadê? Calma. O imposto não é destinado, não é vinculado a uma atividade estatal. E também não tem destinação específica. Se eu pago imposto, não é porque eu pago ele que eu posso ir lá exigir da administração. E também o imposto não é devolvido ao contribuinte. Claro, a gente busca lá na definição da Regina Helena da Costa que o tributo pode ser utilizado para custear os serviços públicos e a conservação do patrimônio coletivo do Estado. Mas aqui, quando a gente fala em administração devolver o tributo, o valor ao contribuinte, é realmente eu pegar lá do orçamento e devolver para o contribuinte, tá? Então eu pago 100 para que depois a administração me devolva 100, o que não acontece no caso dos impostos. Portanto, impostos, vou lá na minha tabelinha, não possuem fato gerador vinculado à atividade estatal, não possuem destinação específica e também não são devolvidos ao contribuinte. Agora vamos falar de taxas. Taxas sempre são cobradas em duas situações, ou na prestação do serviço público ou para o exercício do poder de polícia do Estado. Isto é, a própria fiscalização. Poder de polícia é a fiscalização, é a atenção que o Estado dá para determinadas situações, fazendo uso aí do seu poder, da sua imposição. E quando a gente fala de taxa, a gente fala de, por exemplo, taxa VCB, aquela taxa dos bombeiros lá, aqui no prédio. Quem tem sacada de vidro precisa ter o vidro regulado, porque senão ele está violando aí as regras do AVCB. Taxa de elevador, taxa judiciária, que hoje são cobradas pelos tribunais para apresentação de petição inicial, para interposição de recurso. O fato gerador, nesse caso aqui das taxas, são vinculados a uma atividade estatal e possuem uma destinação específica. Ou seja, a taxa, ela remunera o serviço exercido ou ela serve para custear o poder de polícia do Estado. Entretanto, o valor da taxa não é restituível. Portanto, taxas são vinculadas a uma atividade estatal, têm destinação específica e não são devolvidas ao contribuinte. Vamos falar agora de contribuições de melhoria. Contribuição de melhoria é bem simples, só vocês lembrarem do maior exemplo de contribuição de melhoria, que é o minhocão feito lá pelo Maluf, em que, apesar de haver aí a possibilidade de uma melhoria, na verdade houve uma desvalorização dos imóveis que estavam ali ao redor, Mas a contribuição de melhoria, via de regra, é cobrada em decorrência de uma obra pública em que existe valorização imobiliária dos imóveis ali que estão afetados pela obra pública.
A contribuição de melhoria, por natureza, tem vinculação à atividade estatal, não possui uma destinação específica, apesar de ser aparentemente destinada à melhoria, mas ela serve para custear as despesas gerais que são a cargo do governo e não é devolvida ao contribuinte. Portanto, contribuições de melhoria são vinculadas à atividade estatal, não possuem destinação específica e não são devolvidas ao contribuinte. Agora a gente vai falar de empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios ocorrem em decorrência de calamidade pública ou para investimentos de caráter urgente. Não precisam estar vinculados à atividade estatal, mas o valor arrecadado tem uma destinação específica, porque vai ser usado aí para sanar a calamidade pública ou para o investimento no setor para o qual foi destinado. Como a gente está falando de empréstimo, por óbvio que isso implica a necessidade de devolução ao contribuinte, apesar de a gente saber que na prática não é bem assim, né? Mas, portanto, o empréstimo compulsório não tem vinculação à atividade estatal, possui destinação específica e, via de regra, é para ser devolvido ao contribuinte, sim. Agora, para a gente finalizar a nossa aula, vamos falar de contribuições em geral. Contribuição social, contribuição para entidade de classe e contribuição de intervenção no domínio econômico, as chamadas CIDs, CIDs combustível, CID royalty e contribuição social. Vamos falar aí, por exemplo, de PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, contribuições para entidades de classe. A gente está falando de contribuições pagas ao SESI, ao SENAI, ao OAB, ao CRM, ao CRES, que são entidades de classe, entidades parafiscais. Não precisam estar vinculados a uma atividade estatal, porque inclusive são tratados aí por entidades de classe, são tratados pelo SENAI, pela OAB, né? Então não é uma atividade plenamente estatal. Possui sim uma finalidade específica, mas não é devolvido ao contribuinte. Então, contribuições sociais de entidades de classe e CIDs não possuem vinculação à atividade estatal, possuem uma destinação específica e não são devolvidos ao contribuinte. Isso aí foi uma aula mais extensa, dessa vez eu não estou com a bateria acabando, o vídeo não vai acabar do nada, então por isso eu agradeço, finalizo aí a nossa parte de direito tributário, era isso que eu tinha para falar. Aí de todos os outros vídeos, vamos parar por aqui até que eu tenha mais conteúdo para trazer. E de todo modo, eu espero que eu tenha ajudado.